De pé ainda. Hoje eu tenho a alegria de receber um homem de Deus que vem lá do Brasil para nos abençoar. Um amigo, um homem de Deus, usado. E ele vai ser boca de Deus para as nossas vidas essa noite. E eu quero que vocês, ele vai apresentar o nosso amigo que está com ele também, homem de Deus. E eu quero que vocês recebam com muita alegria, aplaudindo a Jesus igual crente, pastor Raik Carmelo. Deus abençoe. Glória a Deus. Graça e paz para todos vocês. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Uau, eu também estou muito feliz em estar com vocês. É um enorme prazer conhecê-los. Deus continue abençoando o pastor Reiner e a sua digníssima esposa, a pastora Cristiane. Deus abençoe abundantemente, casal elegante. Eu acabei de conhecer o pastor Reiner, eu falei para ele, pastora, que ele é a cara do Elon Musk, um pouquinho menor, né? Fala sério. Eu abracei ele ali, eu falei, uau, eu encontrei o Elon Musk na sua juventude, né? Misturado com Brad Pitt, né? E a pastora, a cara da Angelina Jolie. Vamos aplaudir a Deus por esse casal lindo. Deus abençoe, pastor Reiner. Uma alegria conhecê-lo. Eu tive o prazer de conhecer o seu irmão, lá em Londres, se não me falha a memória, o pastor Rodinelli. Foi muito, muito bom, muito feliz em conhecer o senhor. Deus abençoe. Pastor Mateus, querido, eu tive o prazer de conhecer o pastor Mateus na conferência que ele realizou, né, lá no Brasil. Foi não faz muito tempo não, né? Foi antes de você embarcar para cá. Prazer em revê-lo. Deus continue te abençoando muito. Hoje eu me faço acompanhado de um amigo querido, o Wellington. Ele mora lá no Brasil também. E é um amigo especial. Jogava futebol no Santos, né? E coincidimos de estar juntos aqui. Muito obrigado por estar conosco, Wellington. Eu amo a sua vida. Quem deseja ouvir a palavra de Deus? Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no livro do Gênesis, capítulo 2. Lá na conferência eu preguei sobre Elias, né? Gênesis capítulo 2. O tecladista, bem na hora que você ia saindo, hein? Caramba, Deus está comigo, cara. Você ia me abandonar, Deus falou, vira que ele vai sair. Você se chama como? Alexandre, prazer em conhecê-lo. Alexandre, você ia beber água? Se você... Hã? Mineiro, Alexandre? Mineiro? Curitibano, prazer. Você pode me ajudar? Eu não vou demorar muito, não. Só vou pedir para você não tocar nada melancólico, que eu sou muito emotivo, sentimental. Se você tocar melancólico, eu choro. Se você conseguir tocar na linha worship, sabe? Tipo, eu quero conhecer Jesus... Carpinteiro, esses, sabe, louvores de igreja de parede preta? Pelo jeito você conhece. No começo, bem baixinho, e aí, conforme se arrepiar, é Alexandre, né? Alexandre, se arrepiar, pede, tem pede? Show. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler o versículo de número 7. Gênesis 2:7. Está assim a palavra de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Aonde Deus plantou o jardim? No Éden. Então, olha que interessante. Não é jardim do Éden. É no Éden. Aqui daria para fazer uma pregação. Por que não é jardim do Éden, como muitas pessoas pensam? Porque o Éden nunca foi daqui. E se eu conseguir ter tempo para falar isso, a gente já a gente entra nesse aspecto. Pode tomar o seu assento, fica à vontade. Consegue? Não pede, tipo, bem baixinho, isso, bem
Pastor Reiner, muitas pessoas pensam que o livro do Gênesis, por ser o primeiro livro da Bíblia, é o mais antigo. Mas provavelmente, pastora Cristiane, o livro de Jó é mais antigo do que o próprio Gênesis. E é muito fácil de você conseguir ter esta compreensão. Quando você parte do princípio que Moisés foi o autor do Gênesis e de todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, você consegue entender que o livro de Jó provavelmente foi escrito antes de Moisés ter nascido. Porque pela maneira, pastor Mateus, que Jó narrou a sua biografia e por toda a cultura que está por detrás do livro de Jó, pastor Reiner, tudo nos leva a crer que Jó foi contemporâneo a um dos patriarcas. Ele viveu na época de um dos patriarcas. Então, quando você faz esse cálculo, para simplificar a introdução, Alexandre, quando você faz esse cálculo, Jó viveu na época de um dos patriarcas e Moisés foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, você consegue entender que o livro de Jó, em data de registro, é mais antigo do que o próprio livro do Gênesis. Porque o livro do Gênesis foi escrito por Moisés e Moisés só veio a existir depois de muitos anos dos patriarcas. E é partindo deste princípio que nós acreditamos que o livro de Jó é o livro mais antigo da regra da nossa fé, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Não existe nenhum livro da Bíblia, pastor, que possa ser descartado. Quero deixar isso aqui claro para vocês, que não existe nenhum livro mais importante do que o outro. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Então, todos os livros são fundamentais dentro de cada um, do seu propósito, para o fundamento da nossa fé. Só que o livro do Gênesis carrega um propósito específico, que é falar sobre o começo. Por isso que ele aparece como o primeiro livro da Bíblia. Como ele carrega a ideia de falar sobre o início de todas as coisas, e ele ganha esse lugar, primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis, quando você pega uma Torá, que é o livro na sua originalidade, você percebe que esse livro se chama, pastor, de No Princípio. Gênesis, no hebraico, significa no princípio. Eles pegaram a primeira expressão do versículo 1, que é Bereshit, e deram nome para o livro. Então, o significado, Alexandre, desse livro é no princípio. Ele carrega essa proposta de falar sobre o começo, sobre a origem de todas as coisas. Quero aqui abrir um parênteses, e aí eu começo a minha pregação. A proposta da Bíblia não é Deus, através dela, se explicar para os homens. Tá? Vou deixar isso aqui claro para vocês, porque a Bíblia não foi escrita... Como é o seu nome? Marildo? Mário. A Bíblia não foi escrita, Mário, estou vendo que você está ligado, para Deus se explicar. Porque se a proposta da Bíblia fosse Deus se explicar, Mário, eu acredito que Deus começaria totalmente diferente. Tipo assim, prazer, meu nome é Deus, eu vou explicar para vocês nos mínimos detalhes como eu fiz todas as coisas, enfim. Só que a Bíblia, pastora, não é um livro onde Deus se explica. Por isso que quando você lê a Bíblia apenas com a sua compreensão humana, você não consegue absorver as verdades. Então, para você conseguir absorver, Mário, as verdades de Deus na Bíblia, você não pode ler apenas com seu intelecto, mas com seu coração. Então, eu estou deixando isso aqui claro para vocês, porque nós vamos entrar aqui em alguns aspectos da criação que eu acho que são, assim, extraordinários. Pastor Mateus, você pode me ajudar a pregar no começo? Lê, por favor, Gênesis 1:1. Já estava com o microfone ali? Já estava preparado, hein? Por favor, lê o Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lê mais uma vez. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mário, esse no princípio é o nome do livro. Bereshit. Pastor, se nós fôssemos ler essa expressão aqui no hebraico, no princípio criou Deus, seria Bereshit bara Elohim.
No princípio, criou Deus. Esse criou aqui no hebraico é uma expressão bara. Repitam comigo, bara. Ó, esse bara, Mateus, bara, é criou. Então, criar no hebraico é bara. Bereshit, bara, Elohim. No princípio, criou Deus. Esse criou, Alexandre, é um poder que só Deus tem. Ou seja, a expressão usada aqui no versículo 1, bara, revela um poder que só Deus tem. Eu vou explicar para vocês de maneira assim muito superficial. Você lembra quando Deus fez o homem, sim, Mateus? O que Deus usou quando Deus fez o homem? O barro. Hã? O barro. Uau, você é inteligente. Glória. Não tem nada combinado, hein, gente? Lê, por favor, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Peraí. Vê se Deus aí criou o homem do pó ou vê se Deus formou o homem do pó. Formou o Senhor Deus o homem do pó. Então, no capítulo 2, versículo 7, Deus não está criando o homem do pó? Não, Deus está formando o homem. Sabe por que Deus não está criando o homem aqui? Por quê? Porque você não pode criar nada a partir daquilo que já existe. Vou repetir. Deus usou alguma matéria-prima para fazer o homem? Sim. Qual foi a matéria? Pó da terra. Todas as vezes que se usa algo que já existe para fazer algo novo, você não está criando. Você apenas está dando forma, modelando. Simplificando, Mário, quando o marceneiro pega a madeira, pezinho, da árvore, para fazer uma mesa, Alexandre, esse marceneiro não está criando a mesa. Pegou? Ele está dando forma à madeira. Uau, repete. Ele está dando forma à madeira. Você é inteligente. Então, tudo que é feito a partir daquilo que já existe não é criado, é apenas formado. Por isso que quando Deus pegou o pó da terra, uma matéria-prima, para fazer o homem, Deus não cria o homem aqui, Deus forma o homem aqui. Você acredita que nós temos poder de formar? Nós podemos pegar o que Deus criou e modelar algo diferente? Sim. Ok. Então, nós podemos formar. Agora, o que Deus fez lá no início, Bereshit, bara, Elohim, no começo, no princípio, criou Deus. Perceba que o que Deus fez lá no princípio não foi formar. Foi criar. Hã? Foi criar. Porque a diferença de criar para formar é essa aqui. Para você formar, você precisa de algo que já existe. Agora, para você criar, Alexandre, olha isso. Para você criar, Pastor Reiner, você precisa ter capacidade para fazer aquilo que você deseja sem depender de nenhuma matéria-prima. Alguém falou, uau! É chamar a existência aquilo que não existe. A pregação começa aqui. E quem estiver boiando, pastor, não vai pegar. Eu estou explicando bem pausadamente para vocês. Vamos lá. Está preparado, Mateus? Vamos lá. Lê de novo Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Deus. Quando Deus criou? No princípio. Seja muito espontâneo na sua resposta. Quando você lê isso, no princípio, isso arremete que tempo na sua concepção? Quando alguém, se um adolescente, alguém te perguntasse, no princípio, o que representa esse tempo? No início das coisas, né? Uau, você é muito inteligente, cara. Repete de novo. Repete. No início das coisas. Pera, então você está falando que esse no princípio representa o início. O início, o começo. Sim. Se é o começo, existe algo além de Deus? Não. Não existe absolutamente? Nada. E olha que interessante, Deus então vem antes do começo. Uau. Pegou? Peguei. Eles não viram, mas deixa. É. Ó, nós estamos falando, pastor, agora de um tempo onde Deus vai criar coisas visíveis. E tudo que Deus cria, Mário, no mundo visível, vai precisar estar preso ao Cronos, que é o tempo cronológico. Deus vem antes desse tempo cronológico, porque Deus está no Kairos. Então, esse princípio fala de um tempo cronológico, onde Deus vai começar a criar todas as coisas. Se é o começo, não existe absolutamente nada. Você está entendendo por que Deus aqui aparece criando? Sim. Por quê? Porque não tem nada ele precisa fazer. Então, do nada, Deus fez... Tudo. Tudo. Sabe qual é a primeira lição dessa mensagem, pastor Mateus? Qual? Nós não podemos desprezar o nada.
Por quê, pastor? Pera, gente, pera. Por quê, pastor? Porque do nada Deus pode fazer tudo. Aleluia. Às vezes, a única matéria-prima que Deus precisa, Mário, é o nada. Eles não ouviram, pastor. Eu vou repetir, pastora. Às vezes, a única matéria-prima que Deus precisa é o nada. Você já viu um governador no Egito antes de José? Não. Você já viu outro governador no Egito depois de José? Não. Por que a gente não encontra governadores no Egito nem antes e nem depois de José? Por quê? Não, eu que te perguntei. Agora eu te pergunto por quê. Hã? Por quê? Se eles não pegar, a gente pula lá. Vamos lá. Sabe por que a gente não encontra nenhum governador antes de José e nem outro depois de José no Egito? Por quê? Porque no Egito não existia cargo de governador. Foi criado para José. Pegou? Peguei. Quem reina no Egito é Faraó. Não existe espaço para ninguém governar além de Faraó. A pergunta é essa: se no Egito não existia cargo de governador, como José se tornou governador lá? O cargo precisou ser criado. Hã? O cargo precisou ser criado. Então você está dizendo que quando Deus tem um plano na vida de alguém, nem que ele tenha que criar cargo que não existe, ele cria para o nome dele ser glorificado? É isso aí. Hã? É isso aí. Eles não estão ouvindo, não. Fala para quem está do seu lado assim, ó, se Deus tem um plano com você, nem que ele tenha que criar cargo que não existe, ele vai criar. Aleluia. Se Deus tem um plano com você aqui, eu sei que humanamente é quase impossível conseguir os papéis. Eu estou arrepiado, pastor. Aleluia. Hoje, na verdade, não existe talvez uma lei dentro da sua realidade que te favoreça a conseguir morar aqui legalmente ou viajar para o Brasil para visitar quem você ama. Eu não sei se você acredita, mas eu estou pregando sobre um Deus que cria. Deus pode criar uma lei aqui. Deus pode criar um caminho que não existe ainda. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Deus pode trazer à existência, chamar à existência aquilo que não existe. Você acredita nesse Deus? Aleluia. Olha que legal, até o sonoplasta está dando glória a Deus, hein? Para sonoplasta dar glória a Deus é que Deus está na casa. Pastor Mateus, lê um de novo. No princípio criou Deus céus e a terra. Pastor Mateus, Deus criou terra e céus ou céus e terra? Céus e terra. Peraí, então Deus não começou embaixo? Não, começou em cima. Pastor, se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Eu estou falando sério. Na sua opinião, Deus poderia criar tudo em um só dia? Sim. Mas Deus não criou tudo em um dia. Não. Deus usou 6 dias para criar e no 7º Descansou. descansou. Se Deus poderia criar tudo em um só dia, Pastor Mateus, por que Deus está usando 6 dias para criar? Por quê? Porque no processo da criação, Deus está restabelecendo prioridades. Deus criou terra e céus ou céus e terra? Céus e terra. Então você está dizendo que Deus não começou embaixo? Hã? Deus começou onde? Em cima. Então a prioridade de Deus não são as coisas de baixo? Não. São as coisas de cima. Você lembra quando Jesus falou na cruz, está consumado? O que aconteceu no templo quando Jesus disse, está consumado na cruz? O véu rasgou de alto a baixo. Por que o véu não se rasgou de baixo para o alto? Por quê? Porque Deus não começa nada embaixo. A pastora está pegando, a salvação, pastora, não é do homem para Deus, a salvação é de Deus para o homem. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,33, Mário, busquem primeiramente o reino de Deus, dos céus. Porque essa é a prioridade. Quando o homem entende que Deus começa em cima, Jesus disse, você não vai precisar se preocupar com as coisas de baixo, porque estas vos serão acrescentadas. Lê de novo um. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vê se Deus criou o céu ou os céus. Os céus. Pera, então não está no singular? Não, está no plural. Sabe por que não está o céu? Por quê? Isso é muito espontâneo, cara. Deus não criou o céu porque não existe um.
Existem três. Sim. O primeiro céu é o céu atmosférico, é aquele que você enxerga a olho nu. O segundo é o astronômico, onde estão os astros, o sol, a lua e as estrelas. O terceiro é o céu dos céus, aonde habita o trono do Todo-Poderoso. Pastor, no primeiro céu, praticamente todos os dias, uma companhia aérea me coloca. Porque todas as companhias aéreas têm poder de colocar o homem no primeiro céu. A United me tirou de Nova York hoje e me trouxe aqui para Boston. E daqui a pouquinho a Delta vai me tirar de Boston e vai me levar para Orlando. E depois a Latam me tira de Miami e me leva para São Paulo, que é onde eu moro. Porque todas as companhias aéreas podem colocar o homem no primeiro céu. Sim. A American Airlines coloca o homem no primeiro, a Delta coloca o homem no primeiro, a Emirates coloca o homem no primeiro, a Air France coloca o homem no primeiro. Todas as companhias aéreas colocam o homem no primeiro céu. No segundo céu, pastor, nenhuma companhia aérea coloca o homem. Só a NASA conseguia colocar o homem. E recentemente, Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, conseguiu visitar a Lua. E Elon Musk, que atualmente é o homem mais rico do mundo, está investindo bilhões e bilhões de dólares em uma das suas empresas chamada SpaceX, para, com muita agilidade, fazer com que o rico dessa terra consiga entrar no segundo céu. Parece algo muito distante, mas daqui a pouquinho você vai ver que vai ter passagens sendo vendidas para os homens visitarem a Lua. Já está sendo tudo projetado. Então, no primeiro céu, as companhias aéreas nos colocam. Sim. No segundo céu, só a NASA e os bilionários. Agora, no terceiro, você não precisa ter dólar, não precisa ter green card. No terceiro, você não precisa ter contato com um bilionário. Porque, na verdade, nenhum bilionário tem poder de colocar o homem no terceiro. Nem a NASA tem poder de colocar o homem no terceiro. Só tem um caminho, pastor, para o homem acessar o terceiro céu. Jesus disse, quer conhecer lá? Eu sou. Não é um caminho, porque se ele dissesse um, significaria que existissem outros. Ele disse, quer conhecer o terceiro? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E pastor Mateus, o pastor de pé. Enquanto a gente não acessa esse terceiro céu, a gente chama ele para cá. Aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Mateus, o que nós buscamos? Teu reino buscamos, tua vontade. Pastor Reiner, olha qual é a referência. Olha qual é a referência. Na terra como é. Tudo começa lá. No céu. Deixa o céu descer na terra como é. Aonde? No céu. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Poder soar é agora para sempre.
Mateus, você pediu para alguém levantar? Não. Eu pedi para alguém ficar de pé. E por que tem gente ficando de pé? O céu desceu. Hã? O céu desceu. Hã? A realidade do céu desceu sobre a terra. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim, ó. A sua referência precisa ser o céu. Fala assim, a sua vida precisa estar alinhada com o terceiro céu. Não é o estilo da terra que define a roupa que eu uso. Não é o modelo da terra que define o meu comportamento aqui. O que define o meu estilo de vida, o que define a realidade da minha casa, é uma realidade que já existe no terceiro céu. Aleluia, aleluia. Eu estou todo arrepiado, pastor. Pastor Reiner, por favor, lê o versículo 3. Deus nunca tinha falado nada. Primeira vez que Deus falou foi no 3. Se liga. Aleluias. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Mateus, o que Deus falou no 3? Haja luz. E o que houve? Houve luz. Muita gente pensa que essa luz é a luz do sol. Sim. Mas pastor Mateus, sabia que essa luz que Deus disse haja não pode ser a luz do sol? Por quê? Hã? Por quê? Porque Deus só criou o sol no quarto dia. Essa você não sabia. Pegou, pastor? Mário, pegou? Deus só criou o sol e a lua no versículo 14, no quarto dia da criação. A pergunta é essa: se Deus só criou o sol no quarto dia, que luz é essa que Deus disse haja no primeiro dia? Não pode ser a luz do sol. Não. Vamos ver que luz é essa. Vamos lá. Lê por favor Apocalipse 21:5. Ou melhor, 21:11. E Olha, tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Pastor Mateus, e tinha a glória de Deus. Semelhante. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Peraí, então quer dizer que a glória de Deus tem luz? Sim. Eles não ouviram. Come on, guys. Yeah, gostei. Come on, guys. Come on, guys. I don't speak English. E tinha a glória de Deus e a sua luz. A luz que Deus disse haja, no original é manifeste-se. Eles não ouviram. Lê Apocalipse 22:5, último capítulo da Bíblia. Lê, pastor, lê. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor, Deus, os alumiará e reinarão para todo sempre. Come on, guys. Peraí, pastor Reiner. Quer dizer que na Nova Jerusalém nós não vamos precisar de luz de lâmpada? Não, nem de luz de LED? não. Nem de luz do sol? Quem vai iluminar a cidade? Deus, Todo-Poderoso. Por isso, eu tô arrepiado. Mário, por isso que o salmista diz que para Deus dia e noite tudo é a mesma coisa. Sabe por que para Deus dia e noite é a mesma coisa? Porque Deus é a própria luz. Para Deus não existe noite, porque aonde a luz se manifesta não há espaço para as trevas. Aleluia. Por isso que o judeu antigo disse que ele é a luz perpétua que jamais se apagará.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Olha o haja. O mistério de sua glória. Não é o sol, é a glória dele. Cristo em ti se revela. Lembra quando ele disse: eu sou a luz do mundo? Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Gente, senta, senão vai virar vigília. Senta, pastora, vai virar vigília. Quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Senta, senão vai virar vigília. Calma, gente. E disse Deus: haja luz. Aí a glória dele se manifesta. Lê por favor o versículo de número 11, Gênesis 1:11. Pastor, olha isso. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Com quem Deus falou no versículo 11? Com a terra. Peraí, com quem? Com a terra. Lê de novo. Produza a terra erva verde, erva que dê semente. Peraí, Mateus. Deus falou com quem no versículo 11? Com a terra. Então você está falando que a voz de Deus é tão poderosa que quando Ele fala, a terra ouve E obedece. e obedece. Tem que obedecer. oi, pastor? Tem que obedecer. Se ele não pegar, nós três vamos pular lá. Muita gente pensa que a palavra existe com o propósito primordial de diálogo. Mas na verdade, o diálogo é o efeito secundário da palavra. O propósito primordial da palavra é criação. Por isso que Deus aparece falando com a terra. Deus dá na ordem. Pegou? Deus dá na ordem. Se ele não pegar, a gente pula. O senhor é mineiro, né? Sou demais, uai. Deu para ver. Pastor, o que Deus mandou a terra fazer no 11? Lê lá, com autoridade. Versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre e a terra. E assim foi. Peraí. Deus mandou a terra produzir as plantas. Lê lá. E disse Deus: produz a terra. E diz Deus: produz a terra erva verde. Peraí, pastor. Então Deus mandou a terra produzir as plantas? Sim. Hã? Sim. Isso aqui não tem no Google. Isso é sério. Deus falou: haja plantas. Ou Deus mandou a terra produzir as plantas? A terra produzir. Sabe por que Deus não falou haja plantas? Por quê? Hã? Porque Deus nunca vai falar haja para aquilo que Ele sabe que a terra tem potencial para produzir. Come on, guys. É Deus falando. Terra, não me espere eu falar haja para aquilo que eu te dei potencial para produzir. Pastor, o senhor acha que Deus mandaria a terra produzir as plantas se ela não tivesse capacidade para isso? Não. Porque Deus nunca vai me dar uma ordem que eu não seja capaz de executar. Quem criou a terra? Foi Deus. Quem criou a terra? Foi Deus. Então o senhor está dizendo que quando Deus criou a terra, Ele potencializou ela para produzir? Para produzir. Nem a terra sabia o que ela carregava, mas chegou a hora de Deus revelar um investimento que Ele fez nela. Porque a ordem veio de Deus. Eles não estão entendendo. A terra não sabia o potencial que estava dentro dela, mas chegou a hora de Deus revelar o investimento que Ele tinha feito na terra. É Deus falando: terra, você não tem noção do que eu te dei.
Você não tem ideia do que eu coloquei dentro de você. Educadamente, eu quero que você bata na mão de 3 pessoas no mínimo e fala assim para ela ou para ele: se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Eu vou repetir. Se prepare para produzir o que você nunca produziu. Produzir o que você nunca produziu. Eu não sei quantos anos de vida você tem, eu não sei quantos anos de igreja você tem, mas Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: se prepare para produzir o que você nunca produziu. Pastor, Deus me trouxe hoje aqui com essa mensagem. É um tempo de ativação profética. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Você não tem ideia do que Deus colocou dentro de você, mas Deus me trouxe hoje aqui nessa noite para lhe dizer: chegou o tempo de eu te ativar para produzir coisas novas. A terra produziu depois que a palavra foi lançada. Se você sair desse culto aqui hoje e não produzir, porque você não entendeu a palavra que foi lançada aqui hoje. Eu acho que vocês não estão entendendo. Come on, guys. Posso ver um glória a Deus aí, um aleluia? Deus não falou haja plantas. Deus falou para a terra produzir as plantas. Porque o potencial de produzir as plantas, Deus já tinha dado para a terra. Sabe por que você não está conseguindo ser efetivo em produzir coisas novas? Porque você está olhando muito para o que está faltando. Para quem olha demais para o que falta, não consegue perceber o que tem. Eu vou dar glória para eles, posso? Glória a Deus! Vocês não ouviram? Quem vive olhando muito para o que falta, não consegue aproveitar o que já tem. E Deus está falando com a terra: esquece o que falta. Você já tem o que você precisa para produzir coisas novas. No início, a terra aparece sem forma e vazia. Mas não é porque ela está sem forma e vazia que ela está sem potencial. Come on, guys. Vou repetir. No versículo 2, a terra aparece sem forma e vazia. Mas não é porque ela está sem forma e vazia que ela está sem potencial. Come on, guys. A fase de estar vazia e sem forma não é definitiva. É momentânea. Dá glória aí, pastor Mateus. Dá glória aí. Quem olha para a terra no versículo 2, sem forma e vazia, não imagina que ela carrega o potencial para reverter essa situação. Quem tenta te definir pelo que você vive hoje não tem noção do que Deus colocou dentro de você para reverter essa situação. Chacoalha, olha o Mário pegando. Chacoalha a mão de quem está do seu lado. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim, ó: o potencial está dentro de você. Pastor, se ele não pegar, a gente acaba. Porque se ele não pegar, isso não vão pegar mais nada. Olha a sua esposa de pé. Se ele não pegar, isso não pega mais nada. O potencial que Deus colocou na terra é tão extraordinário que nem um dilúvio foi capaz de arrancar dela.
arrepiei, eu vou repetir. O dilúvio destruiu tudo que estava no superficial, mas não tirou o que estava no profundo. Porque depois do dilúvio a terra foi capaz de produzir outra vez. Porque as circunstâncias podem tirar dinheiro da sua conta, carro da sua garagem, mas não existe circunstância capaz de arrancar de você o potencial que Deus te deu para reverter a situação. Pastor, o potencial que Deus deu para a terra é tão incrível que nem o dilúvio foi capaz de tirar dela. Tem gente aqui que passou por alguns dilúvios. E parece que o dilúvio que veio levou tudo. E Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Eu amo palavra assim, pastora. Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Não existe dilúvio capaz de invalidar o que eu te dei. Não permita que as circunstâncias te façam olhar só para o que falta. Assim diz o Senhor: eu te ativo para viver um novo tempo. O que o dilúvio levou não se compara com o que está por vir. Tem coisas novas reservadas para ti. No lugar do luto, Deus trará alegria. Ele diz: eu seguro na tua mão para você não desistir, porque muito longa é a sua caminhada. Eu vou na tua frente, e assim como eu fui com Abraão, eu serei contigo, serei o teu escudo. Eu amo quando você toca para mim. Eu amo o som que sai do teu coração. Não permita que nada te tire do lugar que eu te coloquei. Dentro de um espaço de tempo muito curto, eu vou te surpreender. E você saberás que eu nunca permito um filho meu sair de uma geografia sem antes preparar um novo tempo, um novo lugar, para que ele viva novas experiências. Assim te diz o Senhor dos Exércitos: descansa o teu coração, porque eu continuo rigorosamente no controle de tudo e da tua história. E o potencial que eu te dei fará com que você consiga reverter e dar a volta por cima. Assim diz o Senhor. Olha aqui para mim. Eu caminho para o fim. Mário, tá pegando? Alguém aqui já viajou? Alguém já fez uma viagem para Manaus, para Amazonas? Alguém já viu a Amazônia por cima? Levanta a mão só para eu ver. Aqui na Flórida vocês também têm grandes pântanos. Eu não sei se você... Pastor, o senhor já viu a área verde que nós temos no mundo? É grande. Hã? É muito. Sabe quem produziu toda a Amazônia? Foi Deus. Através da ordem que ele deu para quem? Para a terra. Peraí, então a mesma terra que era sem forma e vazia, agora carrega um tesouro imensurável, incalculável. de produzir toda a flora. Sabe por que tem gente aqui que não está conseguindo produzir e cumprir o propósito?
Porque estão olhando muito para o que falta. Pastor, imagine se a terra, que estava sem forma e vazia, quando Deus falou para ela, produza, ela dissesse, eu não posso não. Essa terra aqui, somos nós. Se ele não pegar, pastor, não volto mais, que isso aqui não é mensagem copiada de Google. Quando a multidão estava com fome, Jesus perguntou para os discípulos quantos pães faltavam? Não. Perguntou o que eles tinham. Sabe por que a pergunta não foi o que falta? Por quê? Porque Deus nunca vai trabalhar com o que falta. Ele sempre vai trabalhar com o que tem. Lembra quando os credores queriam levar os filhos daquela viúva que o marido tinha morrido e deixado a dívida? Lembro. Eliseu perguntou para a viúva qual era o tamanho da dívida? Não. Perguntou qual era o recurso que faltava? Não. Lembra o que Eliseu falou, pastor? Declara-me O que tu tens em casa. em casa. Por que Eliseu não perguntou para a viúva o que estava faltando? Porque não é com o que está faltando que Deus trabalha. É com o que você tem em casa. Deus não usa o que falta, Deus usa o que você tem. É. O problema é que você está olhando muito para o que falta. Eu repito, quem olha muito para o que falta não consegue perceber o que carrega, o que tem. É Gideão olhando e falando, tem gente mais rica do que eu, tem gente maior do que eu. E Deus falando para Gideão, não te perguntei se tem famílias mais ricas do que a sua, e se tem gente maior do que você na tua casa. Você está pensando que você precisa de algo a mais para cumprir o teu propósito, mas na verdade o que você precisa para cumprir o teu propósito já está com você. Eu não preciso te dar mais força. Eu só vim aqui para te dizer, vai nessa tua força, porque você já tem o que você precisa para cumprir o seu propósito. Bate na mão de quem está do seu lado e fala assim, ó. Quem é grato pelo que tem, Grato pelo que tem, Deus traz o que está faltando. Deus traz o que está faltando. Quando você é grato pelo que você tem, Deus traz o que falta. Quando você é grato pelo que você tem, Deus traz o que falta. O que você precisa é aprender a usar o que você tem. Enquanto você viver dentro da armadilha da comparação, se comparando com a vida que os outros têm no Instagram, você nunca vai conseguir ser efetivo naquilo que você foi chamado para ser, porque você não vai conseguir celebrar pelo que você tem. Cuidado com a armadilha da comparação, porque ela é muito perigosa. Você entra na vida digital dos outros e sempre a vida dos outros vai parecer melhor do que a sua. E aí você, entrando nessa armadilha, você vai falar, uau, o fulano tem vida, eu não tenho. E você não consegue celebrar pelo que você tem. E Deus está nos dando uma lição poderosíssima hoje. Terra, eu não vou falar haja. Estou te dando uma ordem, produza, você já tem um potencial. Pastor, Deus usou o pó do ouro para fazer o homem? Não. O pó da prata? Não. O pó do bronze? Não. Qual foi o elemento que Deus usou para fazer o homem? O pó da terra. Sabe por que Deus não usou nenhum outro elemento para fazer o homem? Não. Porque nenhum outro elemento tem poder de produção. Eles não ouviram, não. A terra. Fala aí, fala. O ouro não pode produzir. Hã? A prata não pode produzir. O bronze não pode produzir. Mas a terra pode produzir. Sabe qual era a mensagem que Deus estava dando para o homem quando Deus formou o homem do pó da terra? Qual? Eu não estou te fazendo para ficar... Eu não estou te fazendo para você ficar boiando na vida. Eu não estou te formando para você ser uma pessoa improdutiva. Eu estou te formando para você ser produtivo. Pastor, qual a mensagem de hoje? Deus não te formou para ser improdutivo. Deus te formou para produzir. Porque quem produz a prata e o ouro é o homem. Deus não te chamou para você ser produzido pelo homem. Deus chamou você para produzir o que você já tem dentro de você. Tá filósofo, hein? A terra produziu as plantas. Sim. Quando tira uma planta da terra, Morre. hã? Morre.
morre. Pastor, por que a planta morre quando você arranca a raiz dela da terra? Que ela sai da terra. Não, isso eu sim. Porque ela perde o que a terra tem para produzir. Gosta dele. Se eu falei que arranca, ela saiu, né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. A origem, Mário, a origem das plantas é a terra. Como Deus mandou a terra produzir as plantas, o que nutre as plantas... É a terra. Como você se chama, baixista? Felipe. A planta só vai conseguir ficar viva enquanto ela estiver conectada com a origem dela, que é a terra. Pastor Mateus, lembra os peixes? Deus mandou os mares produzir os peixes. Você já viu um peixe conseguir ficar vivo muito tempo fora da água? Não. Por que um peixe morre quando você tira ele da água? Porque a água tem os nutrientes que ele precisa para ficar vivo. Porque a água é o habitat natural dos peixes. É isso aí. A água é o habitat natural dos peixes. Tá perguntando água. Ele ouviu o nutriente aqui e já usou lá. É isso aí, cara. Tô ligado, mano. A origem das plantas. É a terra. Origem dos peixes. A água. Come here, come here, come Graças here. a Deus. Pastor, agora nós vamos ver qual que é a origem do homem. No começo da pregação, eu acabo aqui, gente. No começo da pregação, 2:7, lê de novo. E formou o Felipe, Senhor Deus o se liga homem nisso. do pó da terra e soprou Ó, em seus... peraí, Mateus. Ó. No versículo 7 do capítulo 2, Deus formou o homem do pó. Agora volta, lê o capítulo 1, volta. 1:27, ó, nós vamos voltar. Antes de Deus formar o homem, olha isso. E Felipe. criou Deus o homem à sua imagem. Pera, lê de novo. E criou Deus Quem? o homem. Peraí, no 2:7, Deus fez o quê? Olha isso, Felipe. No 2:7, Deus fez o quê? Formou Formou quem? o homem, o Senhor Deus o homem do pó da terra. Agora no 1:27, Deus fez o quê? Ó. Criou Deus o homem. Então você está dizendo que antes de Deus formar Adão, Deus já tinha criado ele? Pegou, Felipe? Pegou? Antes de Deus modelar o homem, Deus já tinha criado o homem. Porque a formação fala de matéria. A criação fala de essência. Felipe, vamos ver aonde Deus tinha criado o homem? Se liga nisso, cara. Lê, por favor, Efésios 1:4. Se liga, Felipe. Alexandre? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos... Pera, lê de novo, com calma. Como antes nos elegeu Não, nele. lê com calma. Como também nos elegeu nele. Hã? Como também nos elegeu? Nele. Felipe. Hã? Como também nos elegeu nele. 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 Quando? Antes da fundação do mundo. Então quer dizer que nem existia mundo, o homem já estava dentro de Deus? Sim. Ali não estão aqui, Não tô ligado, não. Ah, eles não ouviram. Né? Como também nos elegeu nele. Nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Pastor, Antes de tudo. o homem já estava dentro de Deus Sim. antes do mundo existir. É. Eu vou provar isso. Lê Gênesis 2:7 de novo. Se liga. E formou o Senhor Deus, Felipe, olha isso. o homem, Ah. do pó da terra. E fez o que depois, pastor? E soprou em seus narinas o fôlego da vida. Peraí, pastor. Por que depois de Deus formar o homem, Deus soprou? Ele precisava sair de dentro dele. Deus precisava colocar para fora o que já estava criado dentro dele. Qual a origem das plantas? A terra. Quando eu tiro uma planta da terra, Ela morre. qual a origem dos peixes? A água. Quando um peixe sai da água, Ele morre. qual a origem do homem? Come on, guys. Se você não dá glória a Deus, eu vou dar glória a você. Glória a Deus! Qual é a origem do homem? Deus! Se o homem se afastar de Deus, Ele morre! A mensagem de hoje é muito simples.
Nem adianta tentar. Longe de Deus. Você nunca vai conseguir viver. Porque você foi criado nele. A sua origem é ele. Por isso que Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. You can do nothing without Jesus. Porque a sua origem é Deus. Por isso que está escrito. Por isso que está escrito O salário do pecado que o salário do pecado é a morte. é a morte. Quando o homem sai da origem, Quando o homem sai da origem, perde a vida. ele perde a vida. Mas não é apenas uma vida física. Mas não é apenas uma vida física. Porque a morte física Porque a morte física não é a pior que existe. não é a pior que existe. Estou falando de uma morte Estou falando de uma morte muito mais grave do que a física. muito mais grave do que a física. Uma morte espiritual. Uma morte espiritual. Quando o homem Quando o homem sai da origem, sai da origem, ele perde a vida de Deus. ele perde a vida de Deus E passa apenas a existir. e passa apenas a existir. Essa é a diferença. Essa é a diferença Muita gente não sabe. que muita gente não sabe. Viver é uma coisa, Viver é uma coisa, existir é outra. existir é outra coisa. Come on, guys. Dá glória a Deus aí, pastor Mateus. Glória a Deus! Meu Deus! Estar na igreja Não significa estar vivo. não significa estar vivo. O pastor não veio pregar sobre estar na igreja. O pastor não veio pregar sobre estar na igreja. Porque Jesus olhou para uma igreja Porque Jesus olhou para uma igreja de Apocalipse de Apocalipse e disse para ela: e disse para ela: vocês têm fama vocês têm fama que vive, mas estão mortos. Está na igreja Está na igreja da paz do Senhor. da paz do Senhor, Postar foto com o versículo bíblico. postar foto com o versículo bíblico, Não diz que você está vivo diante de Deus. O único lugar que garante vida para o homem é em Glória a Jesus. Deus! Por isso que ele disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, Aleluia! vocês vão ter vida e vida com abundância. Aleluia! A pregação acaba aqui. A pergunta que Deus está fazendo para nós A pergunta que Deus está fazendo para nós é o seguinte: é o seguinte: será que vivemos será que vivemos ou só existimos? ou só existimos? Se um culto desse Se um culto desse não te faz sentir nada diferente, não te faz sentir nada diferente, esse é o maior indicador este é o maior indicador que você só está existindo. que você só está existindo. Isso é uma mensagem Isso é uma mensagem como essa de um Deus criador de um Deus criador que te criou para viver que te criou para viver nele, por ele e para ele. nele, por ele e para ele. Não te toca. Não te toca. Esse é o sinal. Esse é o sinal Você está morto. que você está morto. A falta de sensibilidade A falta de sensibilidade é um ponto indicativo é um ponto indicativo que não há mais vida. que não há mais vida. Verdade. Quando uma pessoa morre, Quando a pessoa morre, ela não sente. ela não sente mais. No mundo espiritual é assim No também. mundo espiritual é assim também. Quando uma pessoa morre, Quando uma pessoa morre, no mundo espiritual, no mundo espiritual, o pregador que prega o pregador que prega pode ser cheio, pode ser cheio, pode suar, pode suar, o cantor pode suar, o cantor pode a suar, pessoa vai estar na igreja, a pessoa vai estar na igreja mascando chiclete, mascando com a cabeça em outro com a lugar, cabeça em outro lugar,
Sem se conectar com nada do que está sendo Sem se pregado. conectar com nada que está pregando. Ela perdeu a vida. Porque ela perdeu a vida. Não aceite estar na igreja sem a vida de Deus. A minha pregação acabou. Talvez, quando você saiu do Brasil para vir morar aqui, o seu ponto de partida foi vencer a escassez. E não tem problema você querer uma qualidade de vida terrena melhor. Não tem problema. O problema é quando você permite que essa sua vontade de vencer aqui te tire da sua origem. Você não estar aqui apenas para ganhar dinheiro. Se você pensa que você está aqui só para ganhar dinheiro, quando eu digo aqui, não estou falando de igreja. Estou falando de uma geografia. Se a sua vontade de ganhar dinheiro, de vencer, de business, te tira do seu lugar de origem, é porque você esqueceu do propósito pelo qual você foi criado. Você não foi criado apenas para ganhar dinheiro. Porque, na verdade, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não estiver na sua origem, você nunca vai ser feliz de verdade. Deus está com saudade de algumas pessoas aqui. Pastor, eu estou pregando aqui mais ou menos uns 50 minutos. E Felipe, você está percebendo que eu não estou falando de nada da terra. A única coisa que eu falei da terra é que ela tem capacidade de produzir. Eu estou falando de coisas espirituais. De coisas que o dinheiro não pode comprar. A mesma pergunta que foi feita no Éden ecoa hoje aqui. Deus está perguntando para alguém: Adão, onde você está? Eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de quando você era mais puro. Eu estou com saudade de quando você me amava. Eu estou com saudade de quando você contava as horas para me encontrar. Pastor, Deus já sabia que o homem não estaria no lugar do encontro, e mesmo assim foi. Deus estava dando uma mensagem para Adão: o que você fez não alterou o que eu sinto por você. É por isso, Felipe, que tem gente que está me ouvindo aqui que não está bem espiritualmente. Tem gente aqui que está passando pela pior fase espiritual. Mas mesmo assim, Alexandre, Deus veio para falar: eu continuo te amando. Eu continuo te querendo. Lembra quando Jesus chamou Pedro para caminhar sobre uma realidade profética? Sim. O que aconteceu no meio do caminho, pastor? Veio a tempestade. Pedro olhou. E começou a afundar. Se ele não pegar, é que tão mal. Jesus não correu para salvar Pedro. Não. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Isso. Sabe por que Jesus não correu para salvar Pedro? Por quê? Porque Jesus estava exatamente no lugar que Pedro afundou. Pastora, dá para fazer uma pregação? Tá. Nem Pedro sabia que ali era o limite dele. Porque se Pedro soubesse que ia afundar, ele não teria saído do barco. Porque ninguém sai do barco para afundar. O Pedro que sai do barco por ouvir o chamado, não sai para afundar. Ele não sabia que ele ia afundar. Mas quem chama ele conhece o limite dele. E mesmo sabendo que Pedro não iria conseguir, ele chamou Pedro. Que amor é esse? Que te chama sabendo que você não é bom o suficiente para ir sozinho, para conseguir sozinho. Que amor é esse que conhece as suas fraquezas, mas mesmo assim te convida para caminhar sobre uma realidade profética? Que amor é esse que sabe o teu limite e mesmo assim não te descarta? Aleluia. Quando
começa a afundar, Jesus estende a mão, como quem dizendo: Pedro, eu sabia que você só ia conseguir chegar até aqui. Mas quando acaba para você, ó, a fotógrafa chorando. Quando acaba para você, eu sempre estarei com a mão estendida para um novo começo. Hoje eu estou pregando para um Adão que não está mais no lugar do encontro e para um Pedro que não está mais conseguindo caminhar. Eu não vim aqui para colocar peso na sua consciência. Eu só vim aqui para te lembrar que um dia você contou as horas para encontrar Ele. Você abriu mão de tantas coisas por causa de Deus. Tenta lembrar o começo. Houve um dia que você, por ouvir a voz de Jesus, fez coisas que até a sua família disse: ele está ficando louco. Ela está ficando louca. E hoje, você não tem a mesma força. Hoje você não consegue orar como já orou um dia. Você até tem vontade, mas não consegue mais caminhar. Eu vim aqui para te falar. O medo de Pedro era a tempestade. Sim. E Jesus poderia fazer Pedro voltar para o barco voando. Mas como ele fez Pedro voltar para o barco? Mãos dadas. Caminhando de novo. Caminhando de novo. Então Pedro não andou uma vez. Não. Pegou? Peguei. Pedro andou quantas vezes? 2 vezes. Sabe por que Jesus fez questão de fazer Pedro voltar para o barco caminhando sobre as águas outra vez? Por quê? Porque quem um dia foi capaz de andar, Aleluia. quem um dia foi capaz de andar, pode andar outra vez. Pode. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus continua acreditando em você. Deus continua acreditando em você. Aleluia, eu vou repetir de novo. Deus continua acreditando. Mas pastor, eu caí. Deus continua acreditando em você. Pastor, eu errei. Deus continua acreditando em você. Pastor, eu não oro mais. Deus continua acreditando em você. E eu vim aqui nessa noite lhe dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus vai te levantar outra vez. Eu quero chamar aqui na frente só você que não está mais conseguindo andar sobre as águas, mas que um dia já andou. Você teve experiências incríveis com Deus, mas hoje você não está conseguindo ir para o lugar do encontro. Porque a serpente te atraiu. Pastor, eu não quero apenas existir, eu quero viver. Eu quero viver. Sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar com você.